assisti, quando você fez aquela exibição anterior, eu assisti. E eu vi coisas novas. Então, eu queria saber se você chegou a gravar depois alguma coisa. Eu acho que da versão que você viu, a gente estava em montagem. Tinha. Se você chegou a gravar depois. Eu acho que não tinha abertura. O que você viu não tinha essa abertura filmada. E a abertura a gente fez... porque assim, a gente rodou o filme inteiro, tinha escrito uma abertura tinha uma abertura escrita no roteiro, e a gente acabou o filme e falou assim, espera aí, mas não vou filmar essa abertura agora, vamos deixar para depois, vamos montar o filme primeiro. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer isso depois no processo de montagem, né? E foi o que aconteceu. A gente filmou em um dia em... como é que chama? Paulínia. A gente filmou em uma diária em Paulínia. E aquela do busão, do ônibus, tal, da bicicleta, coisa assim, né? E foi isso, que era para ser uma coisa, a gente até, durante a produção, a gente viu, o assistente de direção de Recife, a gente viu umas situações de filmar no Recife, mas aí a gente ia deslocar a equipe, deslocar uma equipe pequena, no meio da produção não ia dar certo, e a gente resolveu acabar de filmar e deixar para depois de montar, fazer a abertura. Tá? Foi isso, sim. Dantas. Oi, Patrícia. É um filme muito instigante, muito curioso, porque eu fico pensando, né? O título, que eu sempre errava, chamava, né? Como é que é? Se Deus vier, que vem amando o amado. Eu falo, andando. Vem amando é bom. Cada vez eu inventava um título novo, sabe? Esse é o título quando ele passa na Universal. Mas o título ele já fala que é né, salve-se quem puder a vida, né? Então ele já traz um registro de violência. Na hora que a gente, mas ele tem uma coisa curiosa, ele traz esse registro de violência, mas ele começa com aquele belo slow, que a gente não sabe aonde ele vai chegar, e a mãe entregando o menino, que a gente nunca vê a mãe, isso é muito bom, entendeu? É uma mãe imaginária, né? Uma menina que anda de bicicleta, como é que passou no final, né? Tem uma prisão, você já começa no diálogo entre as pessoas, a gente já começa a sentir o clima tenso. Mas o que eu estou querendo dizer é, você faz o tempo inteiro movimentos para segurar essa tensão, né? Desde os primeiros encontros, né? E tem cenas de extrema beleza e poesia, tipo os dois irmãos, a coisa bem de meninos, né? Antes de abraçar, tem que brigar primeiro para o abraço ser resultado. O contato físico começa na violência e depois tem alguma delicadeza, né? E aí, Dantas, você usa muito, né? O medo é uma coisa, né? Eu acho que o medo é que atravessa o filme todo. O policial tem medo. A gente não sabe se esse menino que a mãe tanto ama vai morrer, né? O policial. O menino tem medo, sabe? O medo é algo que atravessa o filme. O filme, para mim, é um filme muito sobre o medo mesmo e como que o ambiente de violência é isso. E você usa muito a música para essa marcação. Música entra, música sai, música ali, música acolá. Eu queria ver como é que você pensou isso, que a música ela é muito presente, né? Em todas as situações. É no amor, é na pausa. Então, primeiro desse tecido, desse movimento da violência e do amor, e depois dessa trilha sonora que ela é... Super presente. Perfeito. Não, bom, um pouco só de processo. Assim, a música levou uns 6 meses para a gente fazer. Então. E fiz com o Zé Godoy, que eu adoro, gosto muito dele. E ele toca 23 instrumentos aqui, né? Tudo, alfaia. Ele tem um estúdio muito legal, cara, super inteligente, bacana. Mas a gente ficou 6 meses fazendo. E eu montei o filme, na verdade, com uma temp track, né? E até fui numa projeção lá nos Estados Unidos, projetei o filme lá. Até me falaram, mas qual que é o filme do Coppola? A Conversação. Como é que vai me fugir o nome do músico agora? Porque eu preciso falar dele.
E eu montei com uma trilha que era uma trilha assim, constante, que nem numa conversação tem esse piano recorrente, essa música recorrente que tá passando e se transformando o tempo inteiro, né? E aí a gente foi exercitando isso nas cenas, né? E, por exemplo, na abertura, a música é a mesma, na abertura, no final, é igual, né? E ela é igual na abertura, no final, o piano tem a ver com aquela música do começo também, a estrutura, né, delas é muito parecida. E na praia, a mesma coisa também, né? Elas são muito repetidas, na verdade, são variações sobre as mesmas coisas, né? Então tem assim essa coisa de repetir, 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 rever, 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 né? E a questão da violência, para mim, é, na verdade, essa coisa de você colocar pessoas numa situação limite, né? E ter uma decisão a tomar, ter uma decisão moral, né? Por exemplo, eu acho que o personagem que todo mundo consegue, com o qual as pessoas conseguem se conectar no filme, é o Palito, né? É o que eu vi de todo mundo, assim, né? Que todo mundo acompanha o Palito, né? Todo mundo se liga ao Palito, fica preocupado com a opção que ele vai ter e compactua com ele, porque ele é o único cara que tem opção, alguma opção mais ou menos correta ali no meio daquela história toda, né? Apesar de eu sempre querer pensar ou tentar, não sei se eu consegui, né, que as pessoas exercitassem as opções delas mesmo. Não quer dizer que são as certas, mas são as delas, né, e levassem até o fim. Desde da garota e do rapaz ao Vinícius, né, e a Sara, né, e a Sara, que é a Sara Antunes, a Cleo, né, que também vão até onde eles podem, né? Uma sai, né, a Sara sai, vai meio covardemente, ou coisa assim, achar uma saída daquilo, o outro não tem, né? O único que consegue tirar alguma coisa dessa equação toda é quem transforma aquilo nessa dança final, nessa dança manca, que eu acho que é a dança manca de todos nós. A gente, no meio dessa violência toda, a única coisa que a gente tem a fazer é aprender a transformar essa manquidão em algo que a gente possa ser suportável, coisa assim. E acho que é o que todo mundo se liga mais no Palito, né? Porque talvez você vejam uma coisa. Então, também não queria uma coisa que fosse acabar só para baixo. Tem uma saída, existe alguma saída. Não quer dizer que ela é real, nem que ela vai acontecer com você, mas algo, né? A vida está aí, ela continua, né? A gente pode ter lá um embate Eros, Thanatos, né? Algo sai disso daí. O policial novo, o novo, né? Tá bom. O novo é o seguinte, assim como ele podia ser um cara correto, ele podia ser um cara legal se ele fosse músico, tá certo? Esse cara resolveu ser policial militar, que é meio barra, é meio difícil naquele ambiente você sair ileso daquele negócio. E assim, fazendo também a pesquisa para o projeto, a gente foi entrevistar um monte de policial militar, coisa assim, e a gente entrevistou uns caras que eram músicos, tocavam numa banda. Os caras desesperados para não voltar para o batente, né? Fazendo qualquer coisa para continuar na banda, porque de vez em quando eles tinham que voltar, entendeu? Então é isso. Ali eu queria colocar alguém que nunca experimentou isso no meio desse fogo cruzado, né? E era uma história também ela não tem muito a ver com necessariamente a realidade presente, era um misto, né? Ela dá uma entortada na realidade, porque não é a saída temporária de 2006, tá certo? É a saída temporária de 2012, mas a gente filmou no meio dos ataques, entendeu? Então, sim, mataram um policial a uma quadra do set da gente, né? Então a gente estava filmando e estava rolando aquela coisa toda, né? E aí essa foi a coisa de tentar incorporar isso que estava virando, esquecer desse explicar PCC, mas tentar usar aquela tensão, né? Isso que no fim que eu queria. Se conseguisse mostrar um pouquinho do que é o sentimento que está no meio daquela coisa conturbada toda. Você falou agora do PCC aí tudo.
Queria saber onde você gravou. Foi em Santo Amaro mesmo? Não entendi. Campo Limpo, que falou. Então, a gente filmou, aí assim, a gente filmou no Jardim João 23, que é aqui Raposo Tavares, né? E a gente filmou no Campo Limpo, e a gente filmou em Mongaguá. A praia é Mongaguá, é o pier lá de Mongaguá, que a prefeitura foi super legal, retirou todos os placas, tinha 70 placas lá de anúncio, eles despregaram tudo lá daquele pier inteiro. A gente não precisou pagar na posta. E sobre essa relação que vocês devem ter tido com as quebradas que vocês foram aí, e aí uma coisa que eu vi no filme assim, e eu já vi em outros filmes também, é uma coisa que a angústia minha até estou falando aí, de ver alguns atores assim, com uma certa dificuldade, às vezes até em falar gíria, né? Porque às vezes é uma coisa que eu com meus parceiros a gente conversa sobre isso, que parece que rola uma dificuldade. Eu não sei quem são os atores, de onde eles vêm, como eles vêm, mas porque realmente entre a linha do forçado, do não, é uma coisa que eu acho que deve ser bem difícil mesmo trabalhar. Imagino que... E qual a recepção da comunidade lá onde vocês foram? Bom, ainda a comunidade de onde a gente foi, a gente ainda tá para voltar lá, tá certo? E fazer uma exposição, o filme sair, entrar em cartaz e começar a rodar um circuito e sair para a TV, a gente voltar, trazer esse pessoal todo para ver também. Com relação a essa coisa de trazer a quebrada para o filme, o que tem foi teve um trabalho de preparação de elenco, tá certo? Então, e assim, quando a gente escreve e fez, o que a gente fez foi, por exemplo, trazer o pessoal que está abrindo o filme, a cena de cadeia, né? A Patrícia Faria produziu o elenco, né? E ela foi super legal, trouxe gente que tinha essa experiência, tá certo? E que são pessoas com quem eu tenho contato agora, continuam, são super legais e tem um trabalho no rap, na atuação, na coisa assim também, né? Agora, claro, quando você pega o Vinícius, né? Não é da quebrada aqui, né? Mas tudo bem, a Sara, que está fazendo a atriz, não é da quebrada e não está falando gíria, porque não é a dela, né? O Palito, né? O Palito que é ator, ou coisa assim, não é da quebrada, mas já viveu ali, entendeu? Tem uma história, né, que transita por outros espaços também, né? Então, a gente tem que... Eu só não quero fazer uma coisa que fique... Não queria fazer uma coisa que ficasse, tem que ser o jeito exato de falar, o jeito... O que interessa é que a gente consiga se relacionar com as pessoas, assim, né? E não ficar nem exagerado, nem muito solto, coisa assim, né? E... Então, só para terminar, é que tem outra coisa que eu vi em acho que uns 3 momentos do filme, na verdade mais, né, mas que me marcou, eu acho que teve a participação, acho que acho que o Elião na cadeia lá, né, no começo, e tem o próprio título, que também é um álbum de rap, né, do Pavilhão 9. Do Pavilhão, o Pavilhão está no filme. Então. E terminou, né, com o Dexter aí. Exatamente, também está no filme. O 29. E qual é... Sei lá, né? Por que isso daí, né? Foi uma coisa que veio antes, porque o título, acho que o título é muito louco, né? Assim, um título bem forte, chamativo, assim. E realmente, eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui no Sinusp, eu estou há 5 anos aqui na USP, né? E eu vim por causa do título. Eu falei, mano... É mesmo? Falei, então aqui. O título funcionou. Ele derrubou os patrocinadores. Eu tenho uns patrocinadores que saíram do filme. Porque o filme chamava Cléo e Damião. Isso é... Boa, conto para vocês, não precisa espalhar. Chamava Cléo e Damião. Aí eu mandei o filme, chamou Se Deus Vier que Vem Armado. Como é que é? Não precisa pôr nosso logo. Mas tudo bem, não teve problema, foi só uma discussãozinha depois. Tal. Mas não era. Hein? O título do roteiro era Cléo e Damião, né? Que eu acho que todo mundo ia pensar é um filme bíblico, né? Assim, o que é Bíblia? E eu acho que ia posicionar o filme errado também, né? E eu, quando eu adoro a letra, né? A música, não, Se Deus Vier que Vem Armado também.
E o pavilhão, e o Dexter lá, eu acho do caralho, aquela letra. E aquilo, nos ensaios, quando a gente foi ensaiar lá no Campo Limpo, quando a gente foi ensaiar na ONG lá, aquela ONG com os grafites é uma ONG. O pessoal tem, ensaia ali, faz, trabalha. Aqueles grafites são do pessoal de lá. A gente não foi a arte que a gente foi lá e pintou aquilo. A gente teve a sorte, porque estava aquela locação, a gente foi visitar, não estava pintado, né? Era uma parede meio amorfa, meio amarelo, meio bege, coisa assim. Aí falaram, pô, mas vai ter um evento aqui, são 7 grafiteiros, vão trabalhar. A gente ficou desesperado, né? Aí os caras pintaram, a gente voltou e falou, caralho, que puta presente, assim, né? Aquilo adoro aquilo, acho genial aquela coisa cinza que eles fizeram, né? Então aquilo saiu de graça. Produtor sou eu, né? Assim, não, achei do caralho. Os caras toparam, adoraram, gostaram da ideia, entendeu? Dialogou direto com a coisa, né? E é real, não foi a gente que foi lá e impôs uma coisa. Aquilo é a visão deles dali, é a imagem que eles criaram daquele espaço. Então, eu achei um puta presente, assim, poder usar aquilo naquele momento, entendeu? E... Então, eu estava conversando com o pagador assim também aqui, o pagador é ele, né? E a gente estava, uma das coisas que me chamou a atenção também para vir pro filme foi o nome, assim, foi a principal coisa, na verdade. Ele falou e eu já, nossa, que da hora, vamos ver. Eu nunca acho que eu vi uma vez só no Sinusp, fora essa, mas não era, outra vez não foi pelo nome, mas essa vez venha foi. mais vezes, então. Então. E porque é muito atrativo, né? E aí, tipo, a questão de fundo mesmo, de cenário, né? Achei muito legal. Eu sou de Osasco, e aí eu ficava vendo os cenários, a gente tava, não, lugar, não, se eu vi ela parece tal lugar. Aí fui vendo onde é que era. Acho que é uma coisa que aproxima muito assim do cinema, o cinema do lugar onde é muito da hora você ver um lugar parecido com o lugar onde você mora. Embora também alguns, por exemplo, apesar de serem lugar onde a gente mora, parecido com o lugar onde eu moro, tinha uma coisa meio cênica, assim, tipo o take o lugar da quadra lá, que era uma favela da hora, assim, se você for ver, assim, de questão de arquitetura e tal. Você olhava assim, era muito bem colocada, as casinhas pareciam montadas, que não é, mas não é montado. É óbvio que não é. Não, foi outro presente. Assim. E é isso, assim, não parece com um lugar, não parece com a minha rua, mas não cria um distanciamento por ser dessa maneira certinho, assim, e tal. Que, na verdade, é uma questão mais do ângulo que você vai pegar e tal, né? E aí, a gente estava conversando bastante com relação à questão dos atores por causa disso, porque essas questões de cenário, musicalidade, as primeiras cenas onde aparecem falando dentro na cena que eles estão na cadeia e tal, criam uma proximidade muito grande, empolgam muito isso. Mas aí, quando eu fui vendo alguns atores assim, e essa questão da gíria fica muito forte, assim. Com alguns até um pouco forçado, os que eram menos centrais assim, para mim parecia até mais natural, assim. Mas inclusive os rappers não precisam falar nada, mas os atores que pegaram papéis centrais assim, a ausência da gíria, a ausência do R que a gente está acostumado a ver onde a gente mora, que ou é o R de porta, ou é um vocabulário mais próximo do nordestino, assim, causa um distanciamento, assim. Eu olhava e via e faltava alguma coisa, assim. E aí, um pouco por isso também que o pagador falou, porque a gente virou e começou a conversar sobre isso, assim. Só um pouco justificando o que ele falou, e aí a pergunta... Também, sim. Não só, mas também, né? Porque também o papel da garota, por exemplo, não parecia que ela parecia a menina do projeto social, assim. Então. Mas a dele, assim, e de alguns outros papéis que vão sendo colocados, assim. E aí, bom, dentro disso, né, não posso só falando, a pergunta também era, então, como é que se deu um pouco esse processo de seleção dos atores e tal, e como é que se planejava estabelecer esse diálogo, mesmo apesar de não agir, de não utilizar algumas outras marcas linguísticas, como esse R que eu estou mencionando, que caracterizariam mais o local do que a gente está falando.
É isso, pode ser. Tá bom, é pergunta, eu tô perguntando também. Tá bom. Tá bom. Com relação a gente não quis, assim, porque eu ia trazer se a gente fechou, a gente fez o caixa, a gente levou uns 2 meses e meio para fechar o elenco. E foi uma loucura, porque o elenco fechou, a atriz entrou 3 semanas antes de começar a filmar. Foi uma coisa assim. Acho que a gente fechou a Sara 3 semanas antes. Foi um processo, aí eu escolhi o Vinícius, né? O Vinícius é carioca, tá certo? Ele tá paulista, mas ele é do Rio, né? Então, se ele fosse puxar o linguajar da época dele, de menino, carente, rua, coisa assim, ia ser carioca, não ia ser por aí. Então, a gente resolveu também, por um lado, não, porque não adiantava eu fazer dele, quer dizer, querer fazer ele ser o cara específico ali e ficar batendo em cima de falar desse jeito, ou coisa assim. Então, quem era, falou. Né? Essa é quem abre, lá, o Hugo Breck, lá, o Sandrão estão lá, entendeu? Então, o Hugo fala como ele fala. Né? O que ele colocou ali é o lingo dele, tá certo? É o jeito de colocar ali. O Vinícius, ele veio meio por fora, é como se fosse um cara que está, mas transita mais ao largo também. Assim como ele tem um irmão, ele não é o cara igual ao Hugo, os caras que estão ali dentro, abrindo por esse sentido. Então, eu não fiquei super preocupado em corrigir, ou fazer, ou achar, ou colocar isso daí. E também não era uma coisa assim, não é talvez uma falha, ou coisa assim, não é a Cidade de Deus, e que pegou o pessoal de lá e trabalhou em cima. Eu, primeiro, não tinha estrutura para fazer isso, eu tinha que fazer, o filme tinha uma data, tinha um prazo, tinha um orçamento super apertado, então eu precisava montar o elenco, filmar e acabar de gastar o dinheiro. Né? É isso. Né? Então, algumas coisas, se tivesse tempo, talvez eu pensasse em ir desenvolver, fazer um processo desse, trazer mais não atores para a cena, entendeu? Que talvez pudesse trazer um pouco mais disso, né? Mas não tinha uma estrutura para fazer isso. Eu acho que tem essas questões todas que de alguma forma pode, né, gerar um estranhamento, um afastamento, mas tem um outro lado que o Vinícius traz, que é de uma carga dramática, que é de uma presença que é ganho para o filme, né? Se a gente consegue não se apegar a essa chave, ficar sofrendo porque ele não tem exatamente o estereótipo, o sotaque, né, aquilo que a gente identifica como o sujeito da quebrada, que a gente, né? Por outro lado, ele agrega aí algum valor de atuação, de interpretação, de carga dramática, que eu acho muito forte para o filme. Em alguns momentos, na verdade, acho que eu nunca... Quer dizer, a gente que participa do processo, muitas vezes a gente não, né, não fica discutindo ou questionando certos pontos. Né? Então, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do Vinícius, dele ter algo mais dentro, né, desse universo. Né? Então, nunca foi um problema para mim. Mas, por outro lado, ouvindo você falar, penso assim, bom, por outro lado, ele trouxe algumas coisas, ele traz algumas coisas de uma força de interpretação, de atuação, de presença, que é muito forte. É um ganho, de fato, para o filme. Né? Então, acho que é legal também a gente contrabalançar, pensando na direção, na produção, na realidade, né, de produção do filme. Né? Vou aproveitar aqui e entrar um pouquinho na fila da pergunta, depois de passar. Nesse sentido do que a Patrícia estava falando, da questão do medo, que você falou que até enquanto vocês estavam filmando, teve coisa perto de onde vocês estavam gravando e coisa e tal, eu não senti tanto essa questão do medo no filme. Não sei se por causa da época em que vocês estavam gravando também, e até essa questão da música, eu acho que tem alguns momentos, principalmente nas cenas da Cleo, que eu realmente não consigo ler de jeito nenhum o que está passando na cabeça dela. Assim, aquele negócio que você falou que você não se identifica nem com a Cleo nem com o Damião, você vai se identificar com alguém, com o Palito. Eu senti isso totalmente. Assim, os dois, para mim, estavam totalmente. Eu queria saber se isso era... se essa era a sua vontade mesmo, e se essa questão do medo tinha que estar mais presente, e como é que estava? Porque eu acho que é tudo, às vezes, muito limpo,
e bonito demais, assim, para eu talvez ficar mais angustiado, entendeu, com o filme. Não sei, talvez seja um pouco para alemão também essa pergunta, não sei. Não sei, eu não acho que é assim, você precisa ficar com medo. Nunca foi essa a intenção de você tem que ficar com medo. Não é um filme de suspense, por um lado, entendeu? Não é, entendeu? Você não vai ficar, atenção, né? As coisas, aconteceu, né? Rolou, nossa, está acontecendo isso com eles, e está embalado, tem alguma coisa rolando aí. E assim, é mais o embale no processo, entendeu? Não é um thriller. Não tem você sabe aonde vai, você sabe o que vai acontecer, e atrás daquela porta tem um monstro ou não tem. Então tem que escolher essa ou aquela. Não é isso, né? Então, se tem esses momentos, e são os momentos que você pode dar. Assim, eu acho que é um jogo entre o lírico e o dramático, entendeu? Então, quando entra nesses movimentos, né, tem um movimento que é lírico, você tem que embalar nele. Se não é sua praia, não vai, não sei, assim, tem gente que vai, entendeu? E talvez isso te adicione algumas questões no meio dessa situação inteira, entendeu? Mas não é eu vou ficar com medo dessa coisa, né? O que tem é que está todo mundo numa situação que é de violência, né? E as pessoas lidam com essa violência de várias formas, né? Então elas lidam com essa violência, assim, os dois transam no meio daquele negócio, eles se ligam, coisas como assim? Que absurdo, né? Que coisa, mas acontece, entendeu? E acontece, a coisa é embalada e vai ter consequências. E que você não vai estar preocupado com elas na hora, mas você vai vê-las logo na sequência. Então é mais nesse sentido, assim. Não é siga o passo aqui, fique com medo e depois se liga e a resposta está lá na frente, entendeu? Porque thriller é assim, estou com medo, o que vai acontecer? Agora entendi, passou o medo, resolveu, salvou a praia, entendeu? Não é, você vai sair, não sei, cada um vai sair com alguma coisa, espero que um pouco diferente do processo. E quando a gente bonito, não sei, acho que a gente filmou uma coisa que eu acho que eu assim, adoro a fotografia do alemão, entendeu? E acho que é o tom da coisa, entende? Acho que a gente conseguiu imprimir um estilo visual que fala dessa coisa lírica também. Então, eu não quero falar dessa coisa, não precisa ser sujo, não precisa ser escuro, não precisa ser, entendeu? Feio. Não é para ser sujo e feio, entendeu? É para ter esse movimento lírico mesmo. E no meio dessa merda toda. Então, eu acho que tem uma razão por isso. Não quero mostrar o cru, feio e malvado, fudido, ferrado, entendeu? Porque as pessoas são, entendeu? Uma estetização da pobreza, né? Eu acho que não, eu acho que assim, eu acho que diferente de outros filmes com temática semelhante, que tem um requinte e não é um requinte fotográfico, o requinte fotográfico existe, né, neste trabalho também, mas não tem uma busca de uma estetização da pobreza, da favela. Sim, eu acho que aquele campinho lá no João 23, ele é aquilo, ele é bonito. Se você olhar, você fala, parece uma vila italiana, com casinhas na beira de um penhasco. É bonito. Mesmo nas condições que a gente sabe, situação, mas tem uma beleza, né? E eu acho que a foto, mas eu acho que a foto de alguma forma dá conta dessa beleza que os lugares têm, né? Sem ficar estetizando e sem ficar enfeiando uma coisa que né? Eu acho que, na questão da foto, eu acho que a gente fugiu exatamente disso, de uma estetização, né, da fotografia. E, ao mesmo tempo, a gente só filmou em locação, né, em lugares de verdade, né? Então, assim, aquela casa do lado de um botijão de gás, né, de uma loja uma venda de botijão de gás, eu acho aquilo bonito, mas é aquilo, a gente não empilhou não fez nenhuma pilha maior de botijão de gás para parecer aquilo, mas a gente falou, que lugar interessante esse, né? E escolhemos as locações que estavam nesse contexto. Aí, se por um lado talvez tem esse incômodo da inadequação
do vocabulário, acho que nesse caso isso não existe. A praia, por exemplo, né? Alguém pode pensar, se fosse uma produção grande, talvez eles lançassem mão de filmar aquela praia. Vamos esvaziar, não vamos tirar essa praia e deixar ninguém. Mas a gente filmou naquela praia e não tinha ninguém na praia. A gente filmou durante a semana e Mongaguá durante a semana, segunda-feira não tem ninguém, entendeu? Então a gente filmou lá daquele jeito. A gente não precisou deixar produtor segurando as pessoas para não passarem, porque isso não acontecia, não passava ninguém. A gente não teve esse problema, né? E, na realidade, a gente até contava com um dia de sol, porque a ideia, em princípio, era essa, mas quando a gente foi filmar, o tempo mudou. E aí, rapidamente, o Luiz falou, não, vamos tirar proveito disso, vamos filmar assim mesmo, muda isso. E a gente até já tinha rodado umas cenas com sol, que antecediam aquilo e que, no fim, caiu fora. Assim, né? Quando eles estão na loja comprando roupas, na entrada da loja tinha um baita sol. Isso, no fim, tirou-se isso da montagem. E a cena toda que a gente rodou na praia estava nublado, com chuva. Né? Que eu acho que esse é um dado de produção e de direção muito interessante, porque o que estava previsto no roteiro era algo que esperava-se sol, né? E quando se chegou e o tempo fechado, num primeiro momento foi pânico. O diretor, produtor entrou em pânico. O roteirista, né? Tudo ali naquela figura. E agora? E agora, sim, não dava para pensar, suspende, volta todo mundo para São Paulo, daqui 3 dias a gente vem com tempo bom. Não tinha essa opção de orçamento. Então, existiu uma reestruturação de cenas, né, levando em consideração que assim, é um grande exercício, né, de realização, de direção, de produção, para dar conta, e do roteiro, né, também, para dar conta de garantir que o filme não ficasse manco, né? Não ficasse faltando um pedaço, porque não tinha o que fazer. Né? O roteiro foi... bom, o roteiro foi assim, foi um tempo escrevendo o roteiro. A gente ganhou um prêmio da Secretaria Municipal de Cultura para desenvolvimento de roteiro. Ele foi também parte da minha tese aqui de doutorado, né? E aí, depois de acabar, fiz uma primeira versão na tese, e aí, ainda depois disso, acho que eu reescrevi com a Bia, que é essa minha parceira de roteiro. A gente está agora escrevendo outro, tem mais um outro também, estamos escrevendo mais uns dois projetos. E, assim, a gente fez uma pesquisa também, entrevistei Josmar Josino, que é jornalista, repórter policial, li tudo que tinha sobre PCC, a gente leu isso daí, conversei, entrevistei uma antropóloga cujo marido ficou preso um tempão, então conheceu todo o pessoal, escreveu tese, conversei, para conhecer. Eu fui nessa coisa de entender o PCC. E o filme era mais isso, assim, e foi ficando menos, na verdade. E foi ficando meio pano de fundo só, né? Mas foi um processo de ler tudo isso, entender, procurar entender as pessoas, as relações todas ali, e depois deixar isso mais de fundo. Não era esse o foco, não era explicar como é que funciona, coisa assim. Né? O roteiro que foi filmado era muito perto o roteiro que a gente recebeu, né, para fazer análise técnica e sair para a produção de fato, era muito perto, uma outra cena e uma situação ou outra que caiu ou que foi ligeiramente modificado, como esse caso da falta de sol na praia, mas era essa a história que estava no final, né, prevista no roteiro. O roteiro era esse, sim. O que está na tela estava no roteiro, né? E uma coisa que eu gosto, assim, eu falo, aquela cena do final do palito, no roteiro ela está assim. No roteiro, aquela cena do palito o palito entra,
e dança e transforma a manquidão em dança. Era essa a rubrica da coisa. Então, sei lá, uma rubrica que dura aí 1 minuto e meio, 2, tem 2 minutos de cena, né? É isso. Boa noite, gente. Eu, na minha opinião, acho o filme, estilisticamente falando, narrativamente, tecnicamente, muito bem feito, parabéns. Mas eu tenho um problema bastante grande com a cor. E, na realidade, seria com a cor dos personagens. Todos os personagens centrais, eles são brancos, na realidade. E acho que é um filme que aborda a questão carcerária, periferia, violência policial. A gente sabe que as nossas cadeias elas estão cheias de negros, homens, mulheres, que a periferia ela é formada praticamente pelos negros, que a violência policial recai fortemente sobre os negros. A gente tem cenas do filme, por exemplo, o caso em que um homem branco está com um cachorro. Eu não sei, eu não consigo acreditar naquela cena. Eu não consigo acreditar que um homem branco de camisa passeando com o cachorro é simplesmente abordado por um policial e morre. As principais vítimas da polícia são jovens negros. Ou, por exemplo, aquela menina que vai naquele centro de hip hop, de dança e tudo mais, e aquela cena é extremamente perturbadora para mim, no sentido que ela parece uma santa imaculada, branca, tentando ensinar os meninos o que é arte, o que não é. Fiquei bastante incomodado com isso, na realidade, dentro de uma arte que é tão expressivamente negra como o hip hop. Acho que nessa via, o único acerto do filme em relação à cor é quando a cor dos personagens é quando eles passam por uma blitz na rodovia e eles não são parados, porque se eles fossem negros, eles iam ser parados. Então eu acho que assim a gente tem uma marginalização negra no Brasil que é muito forte. A gente tem uma marginalização negra na política, na história, na televisão, no cinema. Nesse ano, na turma de audiovisual, eu ainda não entrei em contato com os bichos, mas pelo que eu ouvi falar, não entrou nenhum negro na turma de audiovisual. Então, na elite não tem, tem, mas claro que são marginalizados. E acho que a gente acaba vendo isso na tela novamente. Acaba ficando para... infelizmente, eles acabam ficando para ser ponta, papel de ponta e elenco de apoio e figurante. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse filme foi feito com a ajuda de negros, que ele conta com obras de negros, que ele foi feito em lugares negros, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com tanta mão negra, acho que o Brasil foi erguido por muita mão negra, e não necessariamente esses negros eles têm o merecimento que eles devem receber por isso, entende? Então, eu acho muito complicado a gente abordar um filme com todas essas questões que são muito latentes dentro da cultura negra, dos negros, e não tem um protagonista que é negro. Bom, é assim, que o negro na sociedade brasileira vive uma exclusão historicamente questionável, não tem o que, entendeu? Que, por exemplo, assim, fechando o elenco, né, Damião deveria ser negro, tá certo? Enquanto personagem ou coisa assim, talvez pudesse ter sido, talvez tivesse alguma indicação no roteiro ou coisa assim. O que acontece eu achei o Vinícius um ator interessante, queria trabalhar com ele, e não fiquei pautado por fazer dessa a realidade gráfica exposta na tela essa igualdade, entendeu? Eu não senti que deveria necessariamente colocar um ator negro para fazer o papel do Vinícius, entendeu?
e que seria um demérito, algo errado, entendeu? Pôr alguém como ele para fazer o papel, né? E assim como, sei lá, ele fez Central do Brasil, fez o Menino de Lá, ele tem um quê brasileiro todo, já que todo mundo reconhece em cima disso daí. Agora, assim, eu entendo que você possa achar isso, entendeu? Que você possa fazer, até fazer essa crítica, mas eu não acho que a gente precisa colocar por outro lado, assim, se falar, o bandido, o preso, tem que ser um negro ali naquela questão, você tem que identificá-lo enquanto tal, na tela também ele deveria fazer esse papel, ou ele deveria fazer o papel do palito, ou ele deveria fazer o papel do policial, né? E o que eu me pautei foi eu tenho uma história a contar, eu tenho um elenco a montar, né? E fomos usar o elenco, fomos a fazer teste de elenco e levantar esse elenco, seja ele mais claro, mais escuro ou não, entendeu? O que foi pautado ali foi, vamos colocar atores que a gente acha que são interessantes e bons e vão render no papel, entendeu? Se isso foge da representação gráfica de um ou de outro, desculpa, entendeu? Né? É aquela coisa. Eu acho que não é por aí, entendeu? Sua opinião em relação a isso? Eu acho que não é só uma questão de representação gráfica, acho que é questão de uma cultura inteira. Acho que são os temas que são abarcados, entende? Eu, na realidade, nem me sinto no direito de estar falando o que eu estou falando aqui, por eu ser branco. Então, eu não vou dizer que eu não percebi isso também, né, que não me tocou um pouco, mas para mim, assim, tanto tocou um pouco que na hora quando eu vi um pouco os personagens principais, o personagem principal que era porque como eu vi que eles eram periféricos, tal, meio que esperei que eles, se não eram negros, porque né, de onde eu moro, né, se não eram negros que são mais claros, mas que tivessem um sotaque nordestino e tal, por saber de onde eu moro e como é que é a composição das pessoas lá, mas eu acho que dialoga da mesma maneira, assim, porque a questão é que da mesma maneira com que quando você coloca uma pessoa negra para fazer um papel que é socialmente esperado dela, ou seja, um papel de uma pessoa pobre, uma pessoa submetida ao crime, etc., você caracteriza isso como mais visto, talvez seja mais visto socialmente, ao mesmo tempo você reforça esse mesmo preconceito. Então é uma chave de dupla interpretação, acho que é útil para os dois lados, acho que quando você faz isso é bom também, Cidade de Deus usou muito isso, também por estar no local, né? E aí é ótimo, e não me causa um estranhamento, só que o estranhamento também serve para dialogar um pouco. Então, para mim, a minha crítica, que também tem a ver com a questão da cor de pele das pessoas que são os personagens principais, é porque os personagens principais não são negros. Não é porque eles são favelados e não são negros, mas porque eles não são negros. Porque, para mim, e aí você vai ter uma discussão mais aprofundada disso no cinema americano, na sociedade estadunidense de modo geral, você tem cotas para as pessoas participarem para papéis de filme, para coisas do tipo. Então, sinto falta de personagens principais negros, porque sinto falta de personagens principais negros no mundo. Mas não porque eles deveriam ocupar o seu espaço, que é de presidiários e pobres, no filme. Porque acho que, apesar de me causar um estranhamento, sempre que sei que a realidade no nosso país e no mundo é de que a maior parte da população carcerária é assim negra e tal, e eu não queria ter que ficar falando disso, mas é isso, apesar de saber disso, esse treinamento também dialoga um pouco, porque deixa de reforçar certo preconceito e porque discute numa outra chave, né? Discute uma realidade também da periferia, que tem pessoas brancas e que, igual a gente estava mesmo discutindo, que se tiver num estado de toque de recolher e o cara tiver com um cachorro, ele pode ser chinês, ele vai ser pego do mesmo jeito, e pode ser morto pela polícia, como eu já vi branco serem mortos pela polícia onde eu moro, mas então é isso. Apesar de tudo isso, acho que a chave crítica mais da questão de tom de pele é isso. Todos os personagens principais são brancos. E aí isso me dificulta, mas me dificulta como me dificulta no cinema de modo geral, na televisão de modo geral, etc. Mas não tanto por isso. Só entendo o seu ponto de vista, mas acho que serve também, apesar do que você quer dizer, tem razão, serve também para discutir uma outra coisa e para tirar um pouco do peso desse reforço de preconceitos aí que o cinema e a TV acabam por fazer muitas vezes. Posso só completar aqui, por exemplo,
O Palito é nordestino, tá certo? Veio para São Paulo muito pequeno. Mas ele não precisa parecer nordestino no filme, entende? Ele precisa aparecer o Palito. Então, não precisa reforçar uma coisa assim. E o Vinícius vem do Rio, tem uma infância pobre. Não precisam reforçar a coisa ali. Não sinto que há uma necessidade de reforçar, entendeu? Você precisa sobreviver enquanto personagem, isso sim, né? E, sei lá, o que você acha? Não, eu só acho que nesse filme, né, o filme é um recorte e são pouquíssimos os personagens principais, né? Então, tudo bem, poderia ter um ou outro. Agora, você supor que não existe isso, que é uma família de brancos e ainda assim oprimidos numa periferia, eu acho que também não tem nada de impossível nisso, né? Então, tem lá, a gente foi filmar na favela, tem um monte de branco e eu acho que os brancos da periferia são parados, sim, nas blitz e tomam geral, tomam porrada, e não é só o preto na periferia que apanha da polícia e é perseguido. Então, não é um filme. Se fosse um filme que tivesse 20, 30 personagens principais e não tivesse nenhum negro no filme, aí sim, seria uma coisa mais... Tem, na realidade, 3 personagens, né, que são principais no filme. E tem um monte de negro também, mas a história é a história desses personagens, né? Isso foi uma escolha, né? Aí é como se falasse, putz, não tem branco na periferia, né? E gente da classe média que vai fazer esse trabalho social na periferia também tem um monte. Eu conheço vários trabalhos e sei que as pessoas participam desse trabalho. Então, tem uma parte da crítica aí, mas acho que ela não é, né? Entendo o seu ponto de vista, mas acho que ela não abarca tudo. Assim, eu estou agora fazendo para esse outro filme, segundas e quartas eu vou para a penitenciária. Eu passo segundas e quartas-feiras à tarde na penitenciária feminina da capital e na penitenciária feminina de Santana. Então, assim, não é isso que você está falando. Não é a população carcerária 100% negra. Não é, entendeu? Não é dessa forma, entendeu? E não é, entendeu? Assim, eu acho que também tem os dois lados tem um lado, eu não sei, assim, acho que interessa contar a história, esses personagens você tem que acreditar e se relacionar com eles. E assim, o que tem assim como isso que eu estou vendo, tem gente que se envolve em situações as várias mais difíceis, mais complicadas. E, sei lá, é isso. Mudar de coisa, só falar. Você falou um pouquinho, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da origem do filme, da onde surgiu a ideia de montar o filme, quais as suas referências, você se inspirou em alguma coisa. E a última pergunta é se quando você fez o roteiro, o que você queria evitar, onde você não queria, o que você queria fugir, se você se preocupou com isso, só para saber um pouquinho desse panorama. E pelo que eu entendi também, parece que o roteiro surgiu dentro da sua pesquisa de doutorado. Se você pudesse também fazer só uma contextualização. Não, foi o roteiro foi parte da pesquisa. Na verdade, era uma pesquisa de... eu inicialmente estava estudando multiplot, eu queria fazer uma coisa que fosse de tramas múltiplas. E isso foi afinando para rarear, nesse sentido, a quantidade de tramas múltiplas. Então, não tem. Na verdade, só tem 2 tramas paralelas aqui, e o que tem nesse roteiro é uma passagem de tempo. Você volta no tempo 2 vezes por 2 pontos de vista diferentes, tá certo? Então, a história anda e tem a sequência de abertura, que é um tempo passado, imemorial, coisa assim. Você nem sabe se é real exatamente. Mas ela vai e ela volta no tempo pela perspectiva do soldado, tá certo? E aí ela volta e retoma a história dos 3, né? Então, essa coisa inicial de multiplot, coisa assim, foi afinando, foi sobrando essa história desse trio e da dupla de policiais, né? E eu não sei o que eu queria evitar. Eu acho que eu não evitei nada. Eu tentei fazer o que eu achava que era interessante, em termos de tratar de 2 histórias que andam em paralelo.
e que se cruzam para levar a uma crise, né? É isso que eu queria fazer, 2 histórias que andam em paralelo e em um momento de crise que elas vão gerar, elas têm consequências diferentes para essas 2 histórias. Era isso, sim. O tema, eu queria falar, eu gosto de coisas, né, que eu gosto de violência, coisa assim, mas eu queria fazer alguma coisa que envolvesse violência, né? Eu acho que foi alguma das coisas que apareceu, né? Assim, mas é isso. E a violência, o desdobramento dela em alguns sentidos, né? Dessa coisa. E a violência está, sim, tá na música. Se Deus vier que vem armado, né? Oitavo Anjo é a resposta dessa violência também, né? Então, acho que foi isso. A consequência foi chegar nesses 2 raps também, que eu fui achando ao longo do caminho, né? E aí foram sendo incorporados na história também. Boa noite. Boa noite. Sobre o policial novato e a cena em que ele é largado pela patrulha dele no campo. Essa cena não conseguiu me convencer. Normalmente, policiais agem em equipe, assim. Largar um deles lá no meio seria uma atitude muito improvável, mesmo para um batismo neles. Sobre essa cena, houve uma contestação de colocá-la no filme? Ou foi para aumentar aquele clima do medo constante, daquela profissão? Não, foi assim, o batismo do policial novato assim, realmente, você colocar um cara ali, né? Na verdade, assim, colocar o cara ali naquela situação, e a gente fez uma coisa também na pós, né? A gente apagou naquela entrada, estava pichado na comunidade, PCC, tá certo? Naquela entrada tinha a marca do PCC, e a gente apagou na pós, para não ficar a marca no filme também, né? Então, assim, mas aquele medo não é assim. Ali onde a gente filmou e onde tem o PCC, onde tem a marca do PCC, também passa um PM, um policial de vez em quando, coisa assim. Ele está ali presente naquela coisa. Então, assim, esse batismo feito por esses policiais dessa forma, eu tenho certeza que existe. E relatos de coisas assim, de formas de proceder, né? Então, ali, eu acho que tem um mau julgamento do cara que, né, ele faz isso numa hora em que as coisas estão para explodir, né? Ele pode ter feito isso antes, né? Mas não sei, eu não sei. Eu acho que assim, eu queria ver isso, que eu queria colocar ele lá e colocar o ponto de vista dele de alguém que tem medo de uma coisa que não necessariamente conhece, entende? Porque assim, se você entrar na comunidade, né? Se você a gente filmou lá, passou o dia, conversou com todo mundo, coisa assim, não há esse medo, assim, basta você conhecer. Então, o que eu queria mais não é que você visse e falasse, aquelas pessoas são perigosas. Não, esse cara foi largado lá e ele é um novato, não sabe das coisas e ele fica com medo. Não quer dizer que aquilo é realmente assim extremamente perigoso. É o ponto de vista dele, tanto que a câmera está dando a volta, você está vendo o que ele vê, né? Mas não que seja uma coisa assim, que aquilo é um estigma, que é uma situação. Não é um thriller, entendeu? Medo, não sei o quê. É isso. Fala. Gente. Só um minutinho, deixa eu passar o microfone para você. Eu vou pedir para vocês um favorzinho. São quase 10 horas, a gente tem que começar a fechar a casa. Vocês podem ir lá na esquina, não tem cerveja, mas continuar conversando. Mas vamos fechar, bonitinho. Sobre... queria saber se vocês trocaram ideia com alguém do crime lá da região ali, porque falando aqui, levar um pessoal vestido de polícia lá, ficar andando ali, ou não teve diálogo nenhum? E só emenda. E aí as perguntas do começo lá, que era quanto custou e quanto tempo demorou para fazer? Quanto demorou para fazer? Então, vamos começar pelo mais fácil, que foi, custou... esse filme é um BO, tá certo? Custou... BO é um baixo orçamento, é um filme de baixo orçamento, que está ali por volta de 1,5 milhão, né?
Então, o filme escrito, acabado, finalizado, que nem está aqui, foi isso. É que hoje em dia o orçamento de um baixo orçamento, edital do MINC, coisa assim, né? E ele levou 5 semanas para filmar. A gente filmou 5 semanas e mais uma diária para fazer a sequência de abertura, tá? E a negociação, a gente negociou. A gente negociou com... E, assim, não fui eu fazer a negociação, foi o Jorge, né, que era o diretor de produção, que começou fazendo a produção de locação. Então, a primeira coisa que a gente começou, 3 meses antes de filmar, foi começar a fazer a produção de locação, que era a minha preocupação. E a gente ia filmar num outro campinho. Esses campinhos a gente mapeou, peguei Google Maps, começou a mapear São Paulo e achar campinhos de futebol no meio de favelas, assim. Foi isso que foi... e a gente achou um no Campo Limpo, que era do caralho, que é o Morro do Céu, e Morro da Lua. Fomos lá, conversamos com a comunidade, fizemos reunião, apresentamos o projeto, falamos o que ia ser, como é que a gente ia fazer. O pessoal do Morro da Lua curtiu, adorou. O que a gente acabou filmando no Morro da Lua foi a igreja. Aquela igreja é no Morro da Lua, né, que é no Campo Limpo. Mas no Campo Limpo era muito difícil em termos de produção, porque era a subida para o morro, é uma ruela muito apertada e o caminhão não ia conseguir subir, né? Aí o alemão ia ficar sem equipamento, sem luz, sem coisa assim. Aí a gente decidiu não falar lá. E esse que a gente achou depois, no João 23, é mais legal. Na pré-produção, até cheguei a conversar com lembra, a gente fez reunião lá na Quanta, porque a gente ia fazer essa cena do campinho da coisa e montar um ciclorama 3D. A gente ia fotografar uma favela, ia fotografar um morro em outro lugar, um campinho em outro lugar, e ia compor em composição 3D, nesse ciclorama, para fazer os planos. E tinha montado uma sequência de planos a fazer, né? Mas aí a gente achou esse campinho e, na decupagem, viu que dava para trabalhar e fazer esse mesmo efeito. Mudou a decupagem, mas a gente conseguiu fazer usando esse local. E o pessoal do crime que está presente, não dá para dizer que não, claro que está lá. Tinha a marca do PCC na entrada ali, né? E não só lá, mas na casa lá, mais de classe média, que era no Campo Limpo, né? Quando a gente filmou, parou e fechou a rua, interrompeu o tráfego, tá certo? Então começou a parar a motoqueira, falando: vocês estão atrapalhando a minha ronda, entendeu? E aí chega lá com 38 ali para discutir, teve que sentar, conversar, parar, né? Mas nunca parou o set, né? Porque a gente fez, a preocupação principal era todo lugar e com muito tempo de antecedência, se apresentar para todo mundo, dar as caras, falar o que era o projeto, quem que estava envolvido, o que era a história. A gente contou sempre o que era a história que ia ser contada ali. Quando a gente chegou no campinho, lá no João 23, a mesma coisa, porque a figuração é de lá, entendeu? Então, foi assim, veio uma parte de figuração de fora, foi trazida de fora, mas a figuração é basicamente de lá. Então, foi o produtor de figuração foi lá, fez casting de figuração lá na comunidade, entendeu? A gente... Exatamente. Almoço, colocação de almoço, ajudar na fechamento de rua, tem um monte de tarefa de assistência de produção que foi executada pelas pessoas, né, que teve um acerto de cachê por dia de trabalho, que as pessoas que conhecem o lugar, precisa de uma coisa, são os caras que conhecem, que ajudam, estão lá, né, incorporados naquele esquema da equipe durante aqueles dias de trabalho, com pré-produção, né, com pós-produção, né, fechamento depois dos espaços. E foi muito legal. Né? Quem fez assim essa pré foi o Jorge, diretor de produção, né? E assim as pessoas foram incorporadas, viraram parte daqui, fizeram a segurança do set, inclusive, porque a gente tinha muito poucos seguranças. E a segurança, quando você contrata, é um policial, coisa assim, e não era legal entrar ali. Quando a gente foi rodar naquele campinho, a gente não queria entrar lá, levar um policial para fazer segurança lá. Então foi um acordo, foi conversado, né? O caminhão ficou aberto, tá certo? Foi assim e eu sou produtor da minha conta, mas assim, o caminhão ficou aberto, ninguém encostou em nada, tá certo? E porque foi conversado, porque a gente chegou, se apresentou, conversou
e foi assim informado, né, de que ia ser, como é que ia ser e como é que a gente queria que fosse incorporado nesse processo. Gente, então queria agradecer muito a presença de todos. Como a gente viu, acho que o filme ele demanda. Foi muito boa a conversa. Acho que conversas poderiam continuar, porque se por um lado a gente teve toda a sua crítica aí da questão do negro, vem o pessoal e enquanto você falava eu pensava isso. Eu falava, bom, mas é manter o estigma também. Então, como que a gente cria esse lugar de negociação? Como faz? Os personagens também. Acho que ele tem. A gente começou a discutir o filme, eu acho que agora no final. Né, a curva do personagem, como ele está num determinado momento, ele começa, sabe, tem aquela violência, mas ele tem uma curva, né? Ele sobe, ele desce, eles são muito interessantes por isso. Eu estava mostrando aqui para a Naná que é isso. Quando você começa a multiplot, você fala, peraí, onde que isso vai dar? De repente define-se o núcleo, e nesse núcleo cheio de nuances. E, a meu ver, assim, né? Olha, eu abusando do poder de estar, ser a última a ficar com o microfone. É um filme que ele suscita uma discussão muito importante hoje, que é a violência. A violência, hoje em dia, ali está localizada numa questão, num grupo social, mas a violência tem um grau de generalidade, sabe? E como ele consegue trazer a poesia para essa violência, eu acho que seria mostrar esses outros lados. Que ela, né, a pessoa violenta ela não é um violento em si. Né? A violência não existe em si. Mesmo ela estando localizada naquele lugar, os policiais, alguns não seriam. Você tem um policial, o policial, digamos assim, naif, né? Que é esse que a mamãe cuida, porque é muito curioso esse, né? Da mamãe cuidando o tempo inteiro. Sabe? A vovó, tinha que ser, né? O orgulho da vovó. Conclusão, eu acho que o Dantas tem que... Vocês podiam deixar o nome aqui. Estou falando sério, fazer uma lista aqui num lançamento e continuar com esse debate que você trouxe para a gente. Muito obrigado a todos.